Central 3. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 227, uma das últimas que a gente vai fazer depois das ligas europeias esse ano, ou pelo menos nesse semestre, né? Porque no final do ano começa tudo de novo. Mas a gente está chegando à reta final dos campeonatos nacionais na Europa, dos campeonatos continentais também, essa semana de jogos de volta das semifinais da Champions League e os campeonatos, as ligas estão sendo decididas. A gente já tem campeão na Alemanha, quase tem campeão na Espanha, quase na França, na Inglaterra está meio indecidido, mas na Itália, esse fim de semana, a Internazionale ganhou o Scudetto pela 21ª vez e vai ser o principal assunto desse podcast. A gente também vai falar sobre o que mais aconteceu ao redor das grandes ligas europeias. Teve clássico entre Manchester United e Liverpool. O Tottenham ganhou um jogo. Também tem a briga pela Champions e pelo rebaixamento na Alemanha também está bem quente. A gente vai fazer um pequeno giro europeu. Mas começando na Piazza del Duomo, Lobo, que foi invadida pelos seus colegas torcedores da Internazionale nesse fim de semana para comemorar o 21º Scudetto. Boa tarde. Boa tarde, Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. Pois é, um título que era esperado a essa altura do campeonato, né? A gente já estava esperando quando que a Inter ia conseguir o título e acabou conseguindo nesse fim de semana. Mas eu acho que é importante lembrar como foi o processo todo, né? Porque se a gente lembrar no começo da temporada, era um começo de temporada de instabilidade, né, para a Inter, porque tinha saído o Simone Inzaghi, depois de um tempo bom de trabalho, um trabalho muito elogiado, né, pelo que ele conseguiu fazer, e saiu depois daquele 5-0 que a Inter tomou na final da Champions League do PSG, que mesmo que tudo bem, era o PSG em estado de graça, mas é sempre muito impactante. E é bom lembrar também que a Inter foi atrás do Cesc Fábregas como opção, isso foi altamente documentado, inclusive o próprio Fábregas foi perguntado, né, e falou que não quis sair, por dois motivos. Primeiro, porque ele não queria sair do Como, ele acredita ali. Segundo, que ele é acionista, ele teria que vender as ações dele para treinar outro clube, né? Você não pode ser acionista de um clube e treinar outro, enfim, ou ser dirigente. Isso não pode mesmo, assim? Tipo, tá escrito nas regras da FIFA? Porque eu não sei se tem muitos exemplos disso, né? Na história do futebol, não sei se é uma jurisprudência que já foi criada. Porque eu não sei se é no mundo, mas na Itália não pode. Não pode, certo. Porque quando você falou isso, eu pensei, bom, isso é um problema para a carreira de técnico do Fábregas, né? Se ele quisesse, porque ele parece ser um ótimo técnico, se ele quisesse seguir, né? Eu imagino que se ele for para, sei lá, se for para outro país, não tem problema. Não vai ter problema. Talvez, eventualmente, isso vai ser uma questão também com a UEFA, talvez se os dois se classificarem para a mesma competição europeia, como acontece, né? Sim, mas que geralmente você tem um cara que é dono dos dois clubes, ou acionista dos dois clubes, né? Que causa esse tipo de problema. É a primeira vez que a gente ouve um acionista e técnico, né, causar esse conflito de interesse. Ele é um acionista bem minoritário, né? Ele tem uma parcela bem pequena das ações, né? Ele não é majoritário, mas ele tem. E aí existe esse conflito. Uns anos atrás, o Lotito, que é dono da Lazio, né? O acionista majoritário da Lazio, viveu esse problema porque eu nem sei se ele ainda mas ele era dono do Livorno, ele era majoritário no Livorno, e o Livorno estava na segunda divisão e teve uma época que estava para subir, e aí uma das questões que foi muito noticiada na época é que se o Livorno subisse, ele teria que sair do Livorno, porque ele não ia sair da Lazio. Então, porque não pode, você não pode ser... Isso aqui no Brasil foi regulamentado também, que você não pode... É que não tem algo específico sobre técnico, mas você não pode ser acionista, não pode ter participação em SAF, por exemplo, em duas SAFs na mesma divisão,
que é meio óbvio, né, e tal, mas é que Sim. nesse caso é curioso por ser um técnico, né? Mas é curioso também porque ele era a opção principal da Inter, que era um novato. Era uma ideia de pegar um novato que fez um bom trabalho e que tem um histórico como jogador, tem experiência como jogador, mas era um novato. Diante da recusa dele, procuraram um mais novato ainda, né? Porque o Christian Chivu tinha trabalhado na base da Inter, foi jogador da Inter durante muito tempo, um jogador coadjuvante na Inter, né? Ele nunca foi um grande protagonista, mas foi titular muitos anos da Inter. E tinha um trabalho muito recente no Parma, né? Entrou no meio da temporada no Parma e fez 13 jogos só. E aí foi pra Inter. Era uma aposta que até no começo pareceu um pouco não funcionar, né? O time não estava muito bem encaixado ali. Pareceu que ele não conseguiu manter o que o Simone Inzaghi tinha construído, né? E eu até acho que o Simone Inzaghi também teria um pouco de dificuldade. Acho que ele resolveria mais rápido e acharia mais soluções, porque ele é um técnico hoje melhor do que o Chivu, né? Bem melhor, inclusive. Mas o Chivu foi achando ali um equilíbrio. E eu acho que tem uma coisa, né, Bonsa? Porque a gente falou no começo da temporada sobre o Napoli, né? O Napoli, por ter um elenco bom e que se reforçou, e ter um Conte. O Conte provavelmente, acho que ainda dá pra dizer que ele é o melhor técnico da Itália. Assim, ele da Série A, acho que pouca gente vai discutir se ele é o melhor. Mas mesmo quem não acha que ele é o melhor, acho que não vai achar que ele é o quinto melhor. Ele é, sei lá, o segundo, no máximo. Não dá pra ser muito além disso. Assim, E com certeza o Kivo não é. o Chivu não Parabéns, ótimo trabalho esse ano e tudo mais, mas ele com certeza. Acho que é esse o ponto que você está querendo chegar, né? Ele não é o Não. melhor técnico da Itália e. É uma Série A com muitos bons técnicos, né? E técnicos Sim. experientes. A gente lembrar, é o Allegri que voltou para o Milan, um técnico muito vencedor, experiente, muito consagrado. O Spalletti chegou no meio da temporada, então ele meio que já não tinha mais condição de brigar pelo título, mesmo que ele fizesse um trabalho excepcional, mas era um técnico experiente, né? O Tudor, o Tudor, a gente falou dele no começo da temporada na Juventus, depois no Tottenham, e agora a gente vai voltar para falar. Não sei por que nenhum dos dois clubes achou que. Aliás, por que um desses clubes, ou os dois no caso, acharam que seria uma boa ideia. E aí tiveram que corrigir no meio do caminho. Mas tem o Gasperini na Roma, ninguém esperava que a Roma brigasse pelo título, acho que nem os mais malucos, mas se esperava que ele fizesse um bom trabalho. Tem o próprio Maurício Sarri, que voltou ao Lazio, né? Enfim, é um técnico com nome também. Então era uma Série A de técnicos experientes, né? De técnicos consagrados. E aí o Chivu consegue essa recuperação e ganha até com uma certa facilidade aí do Natal pra cá, né, da virada do ano pra cá, meio que a Inter começou a sobrar, né, assim, ficou uma coisa. E aí eu acho que tem a ver com o fator de os outros não serem constantes, né, Bons? Até um pouco antes, né? Do fim de novembro até o fim de fevereiro, que dá aí 3 meses, a Inter ganha 14 jogos em 15. E a única exceção foi o empate com o Napoli. Isso que você falou dos treinadores, eu acho que se refletiu nos confrontos diretos, né? Porque o Chivu perde os dois pro Allegri, a Inter foi campeã perdendo os dois clássicos contra o Milan, os dois por 1-0, né? Alegrismo no auge. Também consegue só um ponto em 6 contra o Napoli do Conte, e perde o primeiro jogo contra a Juventus, e o segundo ganhou, mas foi aquela polêmica generalizada, né? Que foi bastante. O Kalulu expulso, foi um jogo bastante. Vários eventos. Então, no confronto direto, quando foi mano a mano, né? O Chivu acabou não conseguindo bater esses treinadores experientes e mais talentosos do que ele. Mas basicamente ganhou todos os outros jogos, né? E foi aí que a Inter conseguiu esse título. Foi principalmente na regularidade, não tem outra palavra para descrever, porque enquanto todos os outros times oscilaram ao longo da temporada, a Inter teve a maior sequência de vitórias, estava sempre ganhando o jogo. E é já até simbólico que no fim de semana em que ganha o título, Juventus, Milan e Napoli não ganharam. Não fez diferença, a Inter ia ganhar de qualquer maneira o título, mas é uma alegoria
da irregularidade dos principais adversários da Inter. Mas eu quero voltar até antes do começo da temporada, porque tem que deixar claro como que foi o fim da temporada anterior da Inter, em que a Inter chega mais ou menos a essa época, na briga por 3 títulos, poderia conquistar a Tríplice Coroa, não conquista nenhum deles, né? Não conquista a Série A, não conquista a Copa Itália e não conquista a Champions League, levando 5-0. Aí o Inzaghi sai do time, né? Então deixa também a Inter sem treinador no meio dessa procura por técnico. Leva o E foi nome uma novela, Fábregas, né, contrata o Bonsa? Kivo. Foi uma novela, foi uma novela. Inclusive, eu critiquei bastante a escolha do Kivo, eu tenho que admitir, porque era isso, ele era um treinador que tinha uma experiência muito pequena, 13 jogos pelo Parma, e beleza, ele foi um bom jogador pela Inter, mas também não é que eles estavam trazendo o Zanetti para ser o treinador da Inter, né? Era o Kivo, tipo, ele tinha uma certa ligação com a Inter, mas não era. Você está na lista dos 30 maiores jogadores da história. Aí a Inter vai para a Copa do Mundo de Clubes, não faz uma boa campanha, né? É eliminado pelo Fluminense, mas ao longo de toda a campanha era um time cansado, né? E acho que esse é que é o ponto. Era um time que termina a temporada passada com uma sensação gigantesca de fim de ciclo, em que era um time, em comparação com o Paris Saint-Germain, era vovô versus criança, né? O Paris Saint-Germain, o jogador mais velho da final, era o Marquinhos, que tinha 30 anos. A Inter tinha o Acerbi, que tinha 38. Tinha um time inteiro com vários jogadores acima de 30 anos, ou muitos se aproximando de 30 anos. E toda a análise naquele momento era que a Inter ia ter uma temporada de queda, porque tinha um time veterano que deu tudo que poderia naquela temporada para tentar conquistar todos os títulos e não conquistou nenhum. A Copa do Mundo de Clubes confirma isso. A Copa do Mundo de Clubes acaba, e também você se lembra, com o Lautaro Martinez botando a boca no trombone também, criticando o Çalhanoğlu, porque na época parecia que o Çalhanoğlu estava negociando com o Galatasaray, e ele se machucou, voltou para a Itália, teve toda uma treta ali também. Então, esse todo era o cenário que o Kivo recebeu, né, a Internacional. Então, com isso, ter conseguido a regularidade que ele teve e a campanha, né? Porque não é só que em termos de pontuação ou vitórias, mas a Inter fez 82 gols. Ninguém fez 60. É um negócio absurdo. Fez mais de 20 gols do que qualquer outro time do campeonato italiano. Defesa fortíssima. E fez tudo isso com alguns dos seus principais jogadores sofrendo com lesões, né? O Lautaro Martinez teve muitos problemas físicos nessa temporada, vai ser o artilheiro da Série A, mas não jogou todos os jogos. O Dumfries também teve lesões, o Çalhanoğlu acho que jogou 20 e poucas vezes só a temporada inteira. Então, mesmo sem algumas das suas principais peças, a Inter conseguiu sobreviver a tudo isso e ser campeã. Do lado, notas positivas, né? Alguns jogadores que foram aparecendo nessa temporada. O Pio Esposito, o Boni, o Sutici, né? Jogadores que chegaram na Inter, foram contratados, voltaram de empréstimo e tudo mais, que foram integrados nesse elenco e deram uma certa injeção ali de sangue novo. Luiz Henrique também é um nome que também apareceu muito bem nessa temporada, quando foi necessário. Lado negativo é que também dá para você fazer o argumento de que esse time é pior do que o outro, né? E acho que isso é meio que claro até. Não sei se alguém discutiria que não é. Não só pelos resultados ruins nos confrontos diretos, mas também na Europa, né? Foi eliminado pelo Bodo Glimt, aquele time chegou na final da Champions League. Então, isso são dois cenários diferentes, bem claros. Mas a minha pergunta para você, eu acho que por que a Inter está tão à frente dos outros times italianos nesse momento? Né? E não só nesse momento, porque quando você olha para os campeões, depois daquela hegemonia da Juventus, não é exatamente uma hegemonia da Inter, mas é o time mais regular desses anos, né? Desde os últimos 6 anos, em que conquistou 3 títulos com 3 técnicos diferentes, a Inter nunca caiu do terceiro lugar. Foi vice-campeão, acho que umas 2 vezes, teve um terceiro lugar, mas está sempre ali no topo esperando. Às vezes tem times que tomam o título, e às vezes tem títulos como esse, em que assim, meio que não tinha ninguém para ser campeão, então a Inter foi campeã.
Então, eu acho que a Inter tá ocupando um lugar que foi da Juventus durante muito tempo, de ter uma espinha dorsal muito consistente e muito experiente também. Tem os jogadores que são bem mais velhos, né? E aí você falou do Acerbi, o Acerbi ia acabar o contrato, renovaram o contrato, foi uma questão também que muita gente criticou, será que ainda vale a pena renovar com o Acerbi? E no fim ele fez um bom campeonato. O time tem uma dificuldade para se renovar, tem o Sommer no gol, né? Sommer 37 anos também, então existe uma questão ali, será que o Sommer ainda vai render? Mas você tem uma espinha dorsal experiente que não é veterana, não é muito veterana, pelo menos, né? Você tem o Bastoni, 27 anos, é um cara que desde que subiu da base, é um cara que tem jogado sempre, né? Foi quase sempre titular, desde a primeira temporada que ele subiu, ele já pintou no time titular, porque tem muito talento. Aí você tem o Barella. O Barella, que é bom lembrar, quando ele chegou na época do Conte, e na primeira temporada o Conte não ganha o título, e ele fala, mas a gente também trouxe jogadores do Cagliari, eles não estão acostumados a ganhar. O Barella era um. Mas é normal, assim, não é que ele estava errado, eu entendo o que ele disse, era um cara que vinha de um time que não tinha ambição de ganhar tudo que tem que ganhar, enfim. Mas o Barella se tornou isso, é um esteio desse time, né? Um cara super experiente e que tem hoje 29 anos. Então, quer dizer, e não jogou a Copa, né? Porque a Itália não vai pra Copa. O cara tá com 29 anos e nunca jogou uma Copa. Podia ter jogado pelo menos umas duas já. Mas aí você tem o Çalhanoğlu, que no fim, como você falou, negociou um tempão com Galatasaray, ia, não ia, virou uma grande novela. O Lautaro praticamente falou, tem que ficar quem quer ficar aqui. Foi uma disputa super pública e eles resolveram esse negócio e agora até se fala do Çalhanoğlu continuar, enfim, ficar mais tempo na Inter. O Çalhanoğlu que tem 32, já é um cara um pouco mais velho. Aí você tem o Marcos Thuram, um cara que já rodou muito, mas tem 28 anos, assim como o Lautaro, né? São dois caras que estão no ápice da experiência e juventude, né? Assim que quando o jogador tá fisicamente ainda muito bem, mas já tem experiência. Então é um time que... A Juventus foi esse time durante muito tempo, né? Tinha uma base muito sólida, ia aposentando alguns jogadores, mas outros que já eram mais experientes iam ficando mais veteranos. E a Inter eu acho que tem conseguido fazer isso melhor do que os outros. A Inter tem uma base que se mantém há mais tempo, né? Se a gente pegar Milan, Napoli, Juventus, que são os principais concorrentes, são times que mudaram muito mais, né, o elenco e os protagonistas ao longo desses anos. Se a gente pegar, por exemplo, o Milan, que era um time que eu esperava mais esse ano, o Rafael Leão desapareceu, assim, né, como protagonista. Ele era um cara para ser... Ele foi o melhor da Série A, né, jogando muita bola, sendo especulado para ser jogador de mais de 100 milhões no mercado. E ele perdeu esse protagonismo, assim, né, no próprio Milan. Hoje ele não é o principal jogador nem do Milan, né? Então, e mesmo a base do time foi mudando, né? Você não tem uma linha defensiva ou uma linha, uma estrutura de time, né, no meio, no ataque e tal, que são os mesmos caras, né? Não tem, porque os times mudam muito. Eu acho que quem tá mais próximo de conseguir isso, mas talvez, não sei se vai ter a paciência para chegar lá, é a Juventus, porque tem um time experiente e jovem. Só que ele ainda é mais jovem do que experiente, né? Esses caras... O Yildiz é um cara muito novo e que tem jogado há muito tempo. Só que ele ainda é muito novo, né? Então, para ele chegar nesse patamar do Lautaro... o Lautaro não era o líder do time quando ele tinha a idade do Yildiz, né? Demorou para chegar nesse patamar, né? Então, acho que é um pouco isso. A Juventus hoje não tem esses caras, né? Os caras mais experientes... o Locatelli, por exemplo, que é o capitão do time, que não é um cara que tá na Juventus há 350 mil anos, enfim. Eu acho que as diferenças são essas. A base da Inter é sólida e muda muito pouco, assim. Tem mudado e precisa mudar mais, porque, como você falou, eu acho que esse time é pior do que o campeão que foi campeão anterior, e em parte é pior também porque envelheceu. Porque você precisa você tem que ter novos protagonistas, né? Chegando, ou pelo menos colocando os veteranos para falar, precisa jogar mais, senão você vai perder o lugar. E isso não tem muito, né? O máximo que dá para dizer que aconteceu isso, e não digo nem que ameaçou totalmente,
Mas o Pio Esposito acho que foi uma boa surpresa essa temporada. É um jogador que tem alguma expectativa nele há algum tempo. Na base da seleção italiana ele vai muito bem. Ele foi emprestado, como todos os times italianos fazem, né? Que é um dos grandes erros dos times italianos. Em vez de colocar o moleque para jogar quando ele tá com 18 anos, você empresta para um time da segunda, às vezes terceira divisão, e aí ele vai para um ambiente que é totalmente caótico e que muitas vezes ele não joga porque o time tá desesperado com a faca no pescoço. E ele, no fim, conseguiu jogar nesses times e conseguiu ir bem e voltou de empréstimo. E aí tem conseguido ser um substituto ali do Marcos Thuram ou do Lautaro. E isso tem ajudado. Mas é uma questão pro time, né? Precisa achar substitutos para esses protagonistas. Porque, por exemplo, o Çalhanoğlu é um cara super experiente, muito bom. Mas se ele não joga, há uma diferença muito grande de quem entra. Mesmo que... Sim. Porque o Susic não é exatamente o jogador que faz esse papel, né? Sim. Então você não tem um substituto desse tipo. Então, eu acho que é isso que tem feito a Inter sofrer mais, por exemplo, na Europa. Porque aí você não tem um lastro de elenco para aguentar o tranco de uma competição assim, né? Eu acho que esse é um bom ponto mesmo, de manutenção dessa base, né? E não é por acaso, é um time que segura mesmo os jogadores, porque já faz anos que vários desses que você citou, Lautaro, Bastoni, Barella, são especulados, né? Geralmente na Inglaterra, que é quem tem o dinheiro para contratar, né? Tirando os outros grandes clubes. Não, mas, o Barcelona ficou anos falando que ia levar o Lautaro, também, né? Lautaro, não sei quantos também, anos, toda a janela era o Barcelona vai levar o Lautaro. Exato. E às vezes leva, né? O Paris Saint-Germain levou o Icardi, mas já estava também meio... Né? Então, foi um livramento, né? A Inter já queria livrar, já nem estava jogando. Não é por inércia, né? A Inter segura os jogadores, faz força, porque financeiramente a situação é parecida com Milan e Juventus, né? Do ponto de vista de faturamento. Até puxei aqui o último estudo da Deloitte sobre a temporada 24-25, a Inter faturou cerca de 100 milhões de euros a mais do que Milan e Juventus, mas é porque pegou a temporada que chegou na final da Champions League, então tem um dinheiro de premiação gigantesco, né? Por ter feito uma campanha longa na Europa. A Juventus e o Milan estão quase empatados em 410 milhões, e aí tem uma lacuna de 200 milhões para Roma, mas a Inter tem sido muito mais regular do que a Juventus e Milan nesses últimos anos, né? Apesar da situação financeira agora está parecida também, a Juventus, a gente sabe, teve problemas financeiros, fraude, Cristiano Ronaldo, o Milan também chegou perto da falência, então é meio que a Juventus também, a Inter também teve meio que um adianto nisso, né? Fora de campo, anos atrás, agora está mais parecido, mas anos atrás a Inter teve menos questões como essa, né? Teve as suas também, né? Também foi vendida, também teve questões de propriedade, de financeiras e tal, mas acho que se recuperou um pouquinho antes e vai acabar uma hora, né? Assim, no sentido de vai acabar, assim. O time ele é mais envelhecido mesmo, os principais jogadores estão se aproximando de 30 anos, não aconteceu nessa temporada, mas é bom que tenha conseguido manter um alto nível de competitividade, inserindo um pouquinho de sangue novo no time. Vai ter que fazer isso com mais investimento, né? Com mais jogadores e tudo mais, mas para a temporada que se visionava da Inter, né? Lógico que o Scudetto maravilhoso, ainda pode ser a dobradinha também, né? Também está na final da Copa da Itália contra a Lazio, então ainda vai ter a chance de mais um título. Mas acho que é meio que isso, né? Assim, a Inter conseguiu dar uma renovadinha no time, mas manter a sua estrutura e a sua competitividade. Isso foi o bastante para ser campeã italiana. Pela 21ª vez, você pode falar. Não, vai precisar. A gente já falou isso na temporada passada, né? Quando tomou o 5-0 lá. Vai precisar renovar mais intensamente, né? E acho que o time sabe disso. Vai precisar trazer um goleiro mais confiável. Tem o Josep Martinez que tem jogado, mas não sei se ele vai ser. Ele tem cancha para ser o titular, né? E o Sommer claramente está começando a sentir os efeitos. Tá se falando do Muharemovic, que é o zagueiro, curiosamente o zagueiro da Bósnia, que estava naquele jogo da Bósnia
contra a Itália, que a Itália ficou fora da Copa. Ele joga no Sassuolo. É bastante especulado que a Inter vai atrás dele, que é um nome de defesa mais jovem, né? Tem 23 anos. Então, e vai precisar de reforços, vai precisar de um meio-campo, mais gente no meio-campo. O Susic é um cara muito novo, tem 22, mas vai precisar de mais nomes por ali, né? O Diouf, que chegou essa temporada, imagino que está sendo preparado para isso também, é outro jogador de 22 anos. O Mkhitaryan tem 37. Então, assim, é de se esperar que ele não vai jogar nem no mesmo nível e nem na mesma quantidade de jogos, né? É impossível É de se esperar, ele... sim. Então é normal que... Aí você tem o Boni, que foi contratado já da temporada passada. Aliás, nessa temporada do Parma, né? E tem jogado mais nesse fim de temporada. Mas claramente vai precisar que esses jovens joguem mais. Então precisa que esses jovens estejam mais prontos também, né? A base, né, que a gente falou, dessa espinha dorsal, de Marco, acho que o pessoal tá do Di Marco, né, que deu 17 assistências na Série A, que tipo... É absurdo, né? É absurdo. Ele tem 28 anos, o Barella tem 29, o Bastoni tem 27, o Lautaro tem 28, o Marcos Thuram tem 28 e o Dumfries tem 30. Hoje em dia não é o Futebol Manager, né, que faz 30 anos o jogador, eu vendo o jogador. Mas assim, tá, é uma base não envelhecida, tá no auge da carreira, né, mais ou menos 27, 28, 29 é o auge quando junta a maturidade e ainda potência física, mas tá todo mundo chegando aos 30 anos, né? Então, essa espinha dorsal em algum momento vai precisar ser renovada, mas não precisou nessa temporada. Como eu estava dizendo, a Inter conquistou o Scudetto pela 21ª vez. Você sabe citar todos os clubes que conquistaram o Scudetto mais de uma vez? Pelo menos duas, né, no caso? São 11. Putz. Não, Cagliari foi uma vez... Tem Lazio, Roma, Juventus, Milan, Genoa, Fiorentina. Okay. Já falamos Roma, Lazio. Quem mais que tem mais? Torino, claro. Um grande. Torino. Torino. Napoli, claro. Napoli. Faltam dois. Um deles é o mais difícil. O outro... o Bolonha conquistou um. Bolonha conquistou 7. O Bolonha. O outro... Bolonha... Provercelli? Não, Provercelli acho que... olha exatamente, só, acertei. 7 vezes. É que o último foi em 1920. Eu lembro, né? Que foi um desses times, igual na Inglaterra, tem aqueles que ganharam uma pá de título lá no começo. Provercelli que é verde, é um dos poucos times verdes da Itália. É verdade, os poucos times verdes da Europa. A Europa tem poucos times verdes. É verdade, tem poucos times verdes. A Juventus lidera, né, os campeões italianos com 36 títulos. Esses últimos dois da Internazionale colocaram à frente do Milan, né? Estavam empatados em 19 cada um. E a Inter agora tem 21, o Milan tem 19, e aí tem uma bela queda para o Genoa com 9, Torino, Bologna e Provercelli tem 7, o Napoli tem 4, a Roma tem 3, Lazio e Fiorentina tem 2. Mais alguma coisa de Inter? Ou vamos passar para o... Não, é isso aí. O que eu diria só a minha dúvida é se a gente falou de bastante dos técnicos experientes, a minha dúvida é quem deles vai estar no mesmo clube na próxima temporada. Né? Porque se o Napoli mantém o Conte, automaticamente já passa a ser um dos favoritos, né? Porque o time é bom, o técnico é bom, evidentemente vira um dos favoritos. O mesmo vale para o Allegri. É um técnico experiente, bom, e tem um time ali, talvez até com alguns reforços ele consiga melhorar ali. Talvez até o Gasperini consiga dar um salto, porque, enfim, ele precisa de um tempo, o tipo de trabalho dele é bem mais autoral. Mas a dúvida é justamente porque a gente não sabe, né? O Allegri e Conte são cotados para assumir a seleção italiana, né? Dependendo de quem ganhar a eleição de presidente da Federação Italiana. Então, pode ser que pelo menos um desses, né? Deixe o cargo e aí já muda muito as coisas. E aí pode ser que, se sai, por exemplo, o Conte do Napoli, claro que pode vir um outro técnico muito bom também e assumir, fazer o time
Mas isso, em tese, deixa a Inter mais tranquila, né? Porque dá segundo ano de trabalho pro Kivu, time experiente e tal. Acho que para competir na Europa, a Inter ainda não precisa de mais profundidade, mas para a Itália, se não mantiver os jogadores que tem, vai competir de novo, né? Isso foi outra coisa, outro elemento do fim da temporada passada, porque acho que a Inter, talvez porque estava tentando Fábregas ou o Inzaghi estava decidindo, meio que chegou tarde na fila de treinadores, né? Não foi só que o Kivu é a segunda opção, mas quase todo mundo já tinha contratado, quase todo mundo mudou de técnico na Itália, todos os principais times, né, no começo da temporada. Acho que a Juventus não, mas aí depois deu alguns meses e trocou. Deveria ter trocado. Não mudou, mas deveria, exatamente. Deveria. Atalanta, Roma, Lazio, Milan, o Napoli também não, né? Claro. Mas quase todos os outros clubes grandes trocaram e a Inter demorou um pouco para chegar lá. Então, até se rolar outro carrossel de treinadores tão rápido, assim, um ano depois, também pegaria. Não sei se eu esperaria isso, mas tem a questão da seleção italiana, né? Que pode tirar um treinador e aí vai pegando do outro e essas coisas podem acontecer. Aliás, a questão do Kivu é interessante para fazer o gancho para o clássico inglês, porque o Carrick está mandando bem, né, no comando do Manchester United. Eu estou começando a me convencer que talvez fica, viu? Não tanto pelos resultados ou pelo desempenho em si, os resultados são ótimos, o desempenho é bem melhor do que vinha sendo, né? Mas o mercado de treinadores está muito estranho hoje em dia, né? Então, você tá vendo muito sucesso circunstancial, né? Tirando os suspeitos de sempre, que são treinadores que moldam o time à sua imagem, né? O Guardiola, Klopp, o Conte um pouco, mas mesmo ótimos treinadores como o Tuchel, como recentemente o Xabi Alonso e tal, o quanto isso tem dependido de ser o cara certo no lugar certo, né? O Bayern de Munique está fazendo tudo isso com o Kompany, né? Acho que eu também colocaria o Luiz Henrique, acho que nesse grupo de treinadores que são meio que tiro certo nesse momento, mas dos outros, quem que o Manchester United vai trazer, né? Assim, tem a Copa do Mundo, tem vários treinadores de elite que podem ficar à disposição, Nagelsmann, Pochettino, Tuchel, quanto você tem certeza que vai ser melhor do que o Carrick seria, né? Eu não sei. São obviamente melhores, são obviamente mais experientes. Acho que em condições normais, tudo bem. Mas parece ter alguma coisa com o Carrick. Acho que principalmente ele conseguiu tirar um hábito muito ruim do Manchester United recente, que é dar tiro no próprio pé, né? Que aconteceu bastante com o Amorim, aconteceu com o Ten Hag também, e tanto tirou esse hábito, aparentemente, que o Manchester United atirou contra o próprio pé contra o Liverpool, mas conseguiu se estabilizar e ganhar o jogo mesmo assim, né? Porque o Manchester United joga muito melhor no primeiro tempo, abre 2-0, no segundo, 2 erros do Manchester United permitem que o Liverpool volte ao jogo, mas o Manchester United se estabiliza e ganha a partida. Fez a dobradinha em cima do Liverpool, que acontecia há mais ou menos uns 10 anos. Então, por uma temporada que, basicamente, em termos de conquistas, acabou, tipo, em janeiro, foi um resultado muito importante. O Manchester United confirma o Manchester United na próxima Champions League e dá essa moral para o Carrick. Assim, não seria a primeira vez, né? A gente já aconteceu mais ou menos com o Solskjaer, os caras ficam constantemente resgatando os jogadores do Ferguson, mas eu já fui mais contra a manutenção do Carrick do que eu sou hoje. Eu também tô mais convencido, viu, Bonsa? Eu sempre fiquei com o pé atrás, e eu ainda fico assim, em relação a isso, porque é difícil imaginar que as coisas... O Manchester United é um time que ferve tudo muito rápido, né? Mas também tem isso, eu acho que tem um aspecto importante, que é o que você trouxe, que é justamente o fato do Manchester United as coisas ferverem rápido e ser um clube muito particular, né?
E, claro, todo clube é particular em um jeito e tudo mais. Mas a gente tá falando de um clube que é claramente, eu acho que de todos da Europa e talvez do mundo em relação à receita, é o que mais tem diferença entre, nos últimos 10 anos, entre desempenho e receita. É um clube que tem constantemente receita muito alta e constantemente o desempenho medíocre para baixo. Então, assim, isso é muito difícil acontecer. Normalmente o que acontece é que os times de receita alta, a receita cai até ficar no nível do time, que é medíocre. O Manchester United não, né? Então é um caso muito específico, né? A gente viu o Liverpool nesses anos de seca, né? Bom, se a gente viu acontecer isso. A receita do Liverpool, da época que dominou, nos anos 80, dos anos 70 e tudo mais, pra época Premier League, como ele perdeu esse bonde inicial, as receitas caíram, assim, foi para correr atrás do Manchester United, foi muito mais sofrido, né? Porque teve que reconstruir o clube, as receitas do clube e tudo mais. Então, assim, você não perde tradição, camisa, desejo das pessoas, dos jogadores jogarem lá, mas você perde em receita. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, com os italianos, né? Os italianos estavam entre as maiores receitas dos anos 90 e 2000, e à medida que os times ficaram mais medíocres, as receitas caíram para o patamar mais medíocre também, né? E claro que tem uma questão dos ingleses ganharem muito dinheiro e tudo mais, isso é verdade. Mas demorou, por exemplo, para Inter e Milan, que eram times de receitas muito altas, estavam sempre entre as maiores da Europa, voltarem a esse patamar como estão de volta hoje, mais ou menos, né? E durante muito tempo a Inter ficou fora do top 10 da Europa. Ficou sem ir para Champions e tudo mais. O Manchester United é um caso particular porque nunca saiu do top 3. Foi esse ano, o ano passado, foi a primeira vez que saiu do top 3. Nesses anos todos de mediocridade. Então eu digo isso porque... agora. Então, ficou muito tempo ali ficava atrás de Barcelona e Real Madrid e era meio que isso, assim, mesmo sendo, né, um time há muito tempo patinando. Então eu acho que tem um ambiente muito específico ali, porque a expectativa continua alta e é um time que não tem uma estrutura super clara. Quando a gente vê Bayern de Munique, a gente vê mesmo o Borussia Dortmund a gente pode criticar o desempenho em campo, mas tem uma estrutura ali de clube que é muito clara, né? E, enfim, tem vários desses outros clubes, mesmo o Real Madrid, que a gente pode discordar da forma como é conduzido o clube, mas tem uma estrutura clara. Quem manda é o Florentino, e se ele trouxer o jogador, o técnico tem que se virar com ele e acabou. Todo mundo que vai pra lá sabe disso, e se não sabe, é inocente. Então, o Manchester United não tem isso, porque não tem uma direção muito clara, não tem uma diretriz dos donos, por exemplo, como tem no Futebol Manager aqueles desafios que a gente faz, bons, tem que ter jogadores, eu quero jogadores formados em casa. Tem clube que tem isso, o Borussia Dortmund tem isso, assim, você tem que colocar os moleques pra jogar e acabou. Não gosta, você não vem. O Manchester United não sabe o que quer. Então, assim, tem comentaristas, os Gary Neville da vida falando, tem que pôr a molecada pra jogar, mas tem que ter desempenho, mas não pode trazer um cara que custa tudo isso. Então, assim, é um nível de você gerenciar isso que não é fácil. Então, talvez alguém de dentro acabe tendo um pouco essa abertura para fazer isso. Não sei se o Tuchel, por exemplo, que é um técnico muito melhor do que o Carrick hoje, se ele seria a pessoa ideal para fazer isso numa gestão que é claramente caótica, que não tem uma liderança clara, não tem um diretor de futebol forte, e aí quem viraria o diretor de futebol seria o Tuchel, e aí você não sabe o que acontece com isso. Eu não sei se, por exemplo, o Pellegrini, o Pochettino é um técnico que seria capaz de colocar uma organização nisso. É difícil de saber. Então, eu imagino que tudo isso está passando na cabeça de quem toma as decisões do United para pensar, talvez seja melhor não correr o risco e deixar um cara que conhece um pouco os meandros e ver o que acontece, né? Até o Matheus Camarões brincando aqui comigo que eu falei mesmo, não se iludam com o Carrick algumas semanas atrás, até por isso que eu tô dizendo, tô me convencendo, né? E eu não tô 100% certo que eu manteria, porque também tem algumas ponderações que você faz, né? Desde janeiro, os caras só tem um jogo por semana, o que, em comparação com quase todo o resto da Premier League, é bem melhor, né? Então, a carga de trabalho dos jogadores do Manchester United, o tempo que ele tem para preparar cada jogo é absolutamente incomum. Não vai acontecer de novo, né?
porque espero pelo menos, né? Pode ser que o Manchester United fique fora da Europa de novo e seja eliminado cedo nas Copas, mas tem um pouco isso. Então, eu acho que vai muito para a questão do que é o cargo de treinador hoje em dia, principalmente nos clubes maiores, né? Tem sido cada vez mais difícil a gente ver trabalhos longos em clubes grandes, em clubes de essas superpotências, os super leaguers, né? Tirando treinadores realmente especiais, as coisas têm mudado muito rápido, né? Assim, mesmo o do Luiz Henrique, por exemplo, há 3 anos que ele tá lá só. Pode ser que desgaste, ele também não é uma pessoa super fácil, né? Já começa, mesmo no Barcelona, o Hansi Flick ganhou 2 vezes o Campeonato Espanhol, mas tá todo mundo falando, tá, mas e a Champions? E a Champions? Vai baixar essa linha pra gente ganhar a Champions? Então, tem a exigência é difícil, são poucos treinadores que conseguem entregar a demanda de um superclube. Então, a rotatividade é grande. E não tem treinador de qualidade para 12, 15 clubes no mundo desse nível. Então, às vezes, é isso que você faz. Você coloca o Lampard e uma temporada com o Lampard. Temporada o Carrick vai ficar aqui. E aí a gente vê o que fica disponível daqui a um ano. Então, talvez seja esse o caminho. A menos que você consiga mesmo trazer um cara como um Luiz Henrique. Lógico que Klopp e Guardiola não vão treinar o Manchester United, mas talvez o Simone Inzaghi queira voltar para a Europa. Aí você fala, bom, beleza, esse cara tem um corpo de trabalho mais sólido. Talvez apareça alguém que te convença, mas aí entre Cagliari, Carrick e Nagelsmann é melhor, né? Acho, mas ele vai chegar com os auxiliares dele, vai tentar mudar a cultura do clube, vai ter um choque de realidade ali, blá, 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 blá. Já viu isso não dá certo no Manchester United, então talvez o negócio seja mesmo manter o Carrick. O Liverpool precisa só de mais uma vitória para garantir vaga na Champions League, na prática, né? Porque tem 6 pontos de vantagem para o Bournemouth, e aí pode finalmente esquecer essa temporada horrível que teve, inclusive nesse jogo contra o Manchester United. Você olhou o banco do Liverpool? Duvido que você conheça mais do que 3 jogadores. Milos Kerkez, Nico Moura, Chiesa, Pexi, porque tá jogando o terceiro goleiro, e aí Joe Gomes e só um monte de moleque. Então, basicamente não tinha jogador nem no banco de reservas, bastante gente machucada. Essa temporada mesmo tem que terminar. À frente, né, de Manchester United e Liverpool, que são terceiro e quarto colocados, teve o Arsenal, que ganhou do Fulham 3-0, rapidinho, sem problema, sem drama. Então não tem muito o que dizer em relação à briga pelo título ainda, né? O Manchester City joga hoje, daqui a pouco, às 4 horas. A gente está gravando esse programa na tarde de segunda-feira, então temos que ver aí se o Manchester City vai ganhar esse jogo. Acontecimento na parte de baixo da tabela, porque o Tottenham ganhou do Aston Villa, que era teoricamente o jogo mais difícil, mas ao mesmo tempo, como veio na semana do jogo de volta da semifinal da Liga Europa, o Aston Villa basicamente usou um time reserva e o Tottenham conseguiu arrancar a vitória. E com a derrota do West Ham para o Brentford, o Tottenham saiu da zona do rebaixamento. O negócio é que o Forest também usou time reserva e não foi o suficiente para o Chelsea ganhar um jogo, ou não perder um jogo. Pelo menos foi o suficiente para ele fazer um gol, né? O que já não estava conseguindo fazer também. Mas são 6 derrotas seguidas para o Chelsea. O jogo foi na manhã dessa segunda-feira, o que eu não me lembro de ter visto antes, mas... Será que foi algum feriado bancário que a gente não sabe? É feriado bancário, é verdade. É feriado bancário. Eu sei porque a final do Mundial de Sinuca é sempre um feriado bancário, e hoje é a final do Mundial de Sinuca, então feriado bancário. Isso. Então foi isso. Mas o Chelsea perdeu por 3-1 para o Nottingham Forest. Tá em o Springbank, dando a informação. Aqui tem informação, bolsa. Springbank Holiday. A última segunda. Na verdade, não. Essa é a primeira, é o Early May Bank Holiday. Primeira segunda-feira de maio. A última segunda-feira de maio também vai ser feriado. Tem muito feriado na Inglaterra, né? Eles não gostam de trabalhar lá. Não gostam de trabalhar.
O Chelsea ainda pode terminar em 16º lugar, então espero que aconteça. Eles teriam que perder todos os jogos e todo mundo ganhar todos os jogos, então ia ser muito engraçado essa queda livre do Chelsea, porque não está parecendo que eles vão conseguir muita coisa nas outras competições. Não vai ter nem Conference para ganhar na próxima temporada. Não vai ter nem Conference, aparentemente. Passar rapidinho pelas outras ligas, se aproximando aqui do final do programa, teve um muito animado Hoffenheim e Stuttgart na Bundesliga, né? Confronto direto para o vaga na Champions League. O Stuttgart arrancou a vitória aos 50 minutos do segundo tempo, arrancou empate por 3-3 aos 50 minutos do segundo tempo, fora de casa contra o Hoffenheim, com um jogador a menos. E esse resultado foi bem importante, porque manteve ali o Stuttgart e o Hoffenheim empatados com 58 pontos. E o Leverkusen foi quem se aproveitou, porque goleou o RB Leipzig e assumiu a 4ª posição. A briga está muito boa por essa vaga na Champions League, né? Bayern e Dortmund já estão garantidos. O Leipzig tem 4 pontos de vantagem, então está mais ou menos garantido. Precisa só ali de mais uma vitória, um empate, talvez nem isso. Leverkusen, Stuttgart e Hoffenheim estão empatados em 58 pontos. E, se eu não me engano, vai ter um confronto direto ainda. Stuttgart e Leverkusen na próxima rodada em Stuttgart. Então, tem isso, e o Hoffenheim vai receber o Werder Bremen. Então, o Hoffenheim também pode se aproveitar desse confronto direto. Na parte de baixo da tabela, também interessante, porque de pontinho em pontinho o Wolfsburg vai subindo, conseguiu arrancar o empate com o Freiburg e com a derrota do São Paulo assumiu a 16ª posição. Então, nesse momento, o Wolfsburg é o time que vai disputar os playoffs do rebaixamento. E na próxima rodada, o São Paulo pega o Leipzig fora de casa e o Wolfsburg recebe o Bayern de Munique. Então, muito provável que os dois percam. E aí, na última rodada, a gente tem São Paulo e Wolfsburg. Então, provavelmente o playoff antes do playoff, né? Exatamente. Deve ser um playoff para ver quem vai disputar o playoff e depois vai vir os playoffs. E na segunda divisão, o Schalke 04 está de volta. Conseguiu o acesso para disputar a Bundesliga na próxima temporada, com Loris Karius, com Dzeko, com várias figurinhas carimbadas lá. O Schalke conseguiu a promoção. Ainda teve um Bayern de Munique selvagem, né? No 3-3 com Heidenheim. E foi curioso porque começou com a galera titular no banco e aí a coisa engrossou, né? E aí precisou chamar a galera do banco. Então foi um jogo bem animado, né? Porque começou ali com o Nicolas Jackson, que muita gente acha que não é muito fã, né? Acho que nem o Bayern de Munique é muito fã dele, aparentemente. Que já fizeram questão de falar que não ia contratar quando contratou. Eu nunca entendi muito isso. E aí precisou chamar o Olise, o Kimmich, o Luiz Dias, Harry Kane. Tudo vieram do banco. O Olise ajudou a resolver ali, empatou o jogo pra lá dos acréscimos, né? Foi a plaquinha até empatar, que foi aos 10 minutos de acréscimo, mas é um jogo, assim, mostrou mais uma vez aquilo que a gente já falou do Bayern, né? Que é o ônus e o bônus. É um time violentamente ofensivo e que, enfim, tem times que conseguem aproveitar o espaço que ele deixa, e aí é uma trocação, e tudo bem, nesse jogo também o time entra na segunda marcha, não entra na quinta, né, é outra coisa também, mas acabou tornando o jogo bem divertido, né, porque não vale nada, coisa, né? Na rodada passada contra o Mais também, né? Exatamente. Tirou os caras do banco, virou o jogo. Então, que dessa vez não conseguiu virar, né, precisou buscar só o empate, porque empatou, mas aí tomou o terceiro e aí buscou de novo o empate. Na Espanha, o Real Madrid conseguiu seu principal objetivo nessa reta final de temporada, que é não ter que responder se vai fazer a guarda de honra ou não para o Barcelona. Então, parabéns, eles não precisam explicar, não precisam dar justificativa, não é uma questão. Por outro lado, o Barcelona pode, pela primeira vez na história, conquistar um título no Superclássico.
O Superclássico nunca decidiu um título de La Liga, nunca foi tipo um time dos times foi campeão no clássico, né? Então isso pode acontecer pela primeira vez. O Barcelona só precisa do empate no próximo fim de semana no Camp Nou. O Barcelona, que lembrando, tá bem desfalcado também, tá sem o Yamal e tudo mais. O Villarreal tá garantido na Champions League, goleou o Levante por 5-1. O Atlético de Madrid, curiosamente, ainda não está, mas meio que está, né? 10 pontos, tem 12 em disputar. E o Sevilha hoje, se você quiser um joguinho bem desesperado para assistir, vai receber a Real Sociedad para tentar sair da zona do rebaixamento. Enquanto isso, na França, o PSG empatou com o Lorient, mas o Lens também empatou com o Nice, então segue tudo igual, né? Assim, eu não quero culpar o Lens, porque eles já estão fazendo uma campanha fenomenal, né? Mas o PSG está dando várias oportunidades para roubar esse título. É que o Lens, coitado também, né? Não dá muito para comparar, mas está fazendo uma ótima campanha, deve ser vice-campeão. E o Lyon, né? Com mais um grande jogo do nosso garoto Hendrick, dando lá entrevista em francês e tudo mais, mas marcou um gol, criou várias oportunidades e o Lyon venceu o Rennes por 4-2 e caminha para ser o terceiro colocado. Resolveram aquela treta na Holanda, né, Lobo? Conta aí pra gente como é que foi. É isso, teve o julgamento, seria nessa segunda-feira, né? Sobre o caso do tribunal, lembrando que eram jogadores nascidos na Holanda, mas que aceitaram nacionalidade de outros países, como, por exemplo, a Indonésia, mas tinha outros do Suriname, de Curaçao e outros países. Tem a maior colônia indonésia do mundo, né? É na Holanda. Claro, né? Tem um número de milhões ali de descendentes indonésios na Holanda. Então, muitos jogadores holandeses, 15 na última convocação, eram nascidos na Holanda, da última convocação da Indonésia. E um deles conseguiu esse passaporte em março, jogou uma partida logo depois de conseguir esse passaporte, e aí a alegação era que ele jogou sem ter licença de trabalho, porque a Holanda tem a regra que você não pode ter dupla nacionalidade. Então, quando você assume outra nacionalidade, que não seja sua holandesa, você abre mão da nacionalidade holandesa. Na prática, para quem assume a identidade indonésia, significa que você perdeu o status de comunitário, você passa a ser extracomunitário e você passa a ser um estrangeiro no país. Mesmo tendo nascido lá, o que é uma loucura, enfim. É o único país das ligas maiores, né? A Holanda não é uma das 5 grandes, mas das ligas mais conhecidas, é a única que faz isso, né? Em Portugal você pode ter dupla nacionalidade, Inglaterra, França, Itália, Espanha, todos eles permitem ter dupla nacionalidade, a Holanda não. É uma lei para evitar, enfim, é uma lei anti-imigração, vamos ser bem claros aqui. E isso gerou uma grande controvérsia, e aí o julgamento foi feito em 2 instâncias esportivas, que era a Eredivisie mesmo, depois a Federação Holandesa, e depois eles foram para a Justiça, e na Justiça Comum o medo era que se esse pedido fosse aceito para anular o jogo, outros 133 jogos estariam em risco, mas o julgamento foi que não há mérito nessa questão. Portanto, o jogo não vai ser anulado e então não há precedente para que todos os outros jogos sejam anulados. Isso está gerando uma questão na Holanda que provavelmente vai virar uma pauta política no país, né? Porque agora os próprios jogadores ficaram surpresos, os clubes... Tudo bem que existe um nível aí de culpa dos próprios jogadores e dos clubes e da própria federação de não informar direito isso, né? Mas os próprios jogadores, alguns deles foram entrevistados, nem sabiam que tinham perdido a nacionalidade holandesa. Porque isso muda, não é só no jogo de futebol, né? Muda tudo na sua vida, né? Você praticamente... A única forma de você ter uma dupla nacionalidade na Holanda é você casar com uma holandesa. Então alguns deles vão conseguir resolver isso porque já são casados com uma holandesa. Jogadores que são casados com uma pessoa local, só que aí tem que abrir um novo pedido, né? Porque agora eles se tornaram estrangeiros, tem que pedir nacionalidade via casamento.
aí você não abre mão da sua nacionalidade, né? Você só passa a ter o direito. Mas é uma loucura e eu imagino que vai ter discussões sobre uma mudança para a próxima temporada em relação a como lidar com isso, né? Porque imagina que o jogador é inscrito como nacional e aí no meio da temporada ele pega a nacionalidade de outro país, isso muda completamente a inscrição, né, do jogador. Tem todas as regras de inscrição de jogadores locais, jogadores não comunitários. Então imagino que vai precisar de uma adaptação, que era uma coisa que ninguém previa que aconteceria, né? Assim, não desse jeito, então vamos ver como vai ser. Mas não vai ter mais o risco, tá muito alívio na Holanda, porque tava um risco de o campeonato simplesmente ser anulado, né? Não tem como realizar 133 partidas em um mês. E como eu disse no programa anterior, é um problema generalizado, não parece que ninguém foi especificamente verificado, então só segue a vida e resolve para a próxima temporada. Essa semana, como eu disse, tem os jogos de volta das semifinais da Champions League. Amanhã, às 16 horas da tarde, o Arsenal recebe o Atlético de Madrid para tentar chegar à decisão. E na quarta-feira, Bayern de Munique e PSG na Allianz Arena. E também teve semifinais da Champions League feminina. Será Barcelona e Lyon. Que novidade, né? Uma semifinal, uma final aí bem... inédita, na verdade, né? É a terceira vez em 5 anos que Barcelona e Lyon decidem a Champions League feminina. O Barcelona chegou pela 6ª vez consecutiva à final, o que nem o Lyon conseguiu fazer, que é a grande potência de outrora, né, do futebol feminino europeu. A grande potência do momento é o Barcelona. O engraçado, curioso, na verdade, é que o Barcelona só ganhou 3 das suas 5 finais nessa sequência, né? O que é ótimo, né? Mas o Lyon, por exemplo, tem um pentacampeonato consecutivo, né? O Barcelona perdeu para o próprio Lyon e perdeu para o Arsenal em 2024-25. A campanha do Barcelona, não sei se você notou, Lobo, teve um 12-2 sobre o Real Madrid nas quartas de final. Uma beleza. Ganhou por 6-2 no Di Stéfano e por 6-0 no Camp Nou. Real Madrid dá muito menos importância para o futebol feminino do que o Barcelona. Inclusive o time é recente, se eu não me engano, é de uns 3 ou 4 anos para cá. A mesma coisa, por exemplo, os outros na Inglaterra, com o Manchester United e com o Liverpool, né? O Manchester United até dessa vez chegou nas quartas de final da Champions League. O Liverpool é só uma vergonha, o time feminino é horrível. Então, quem domina o futebol inglês feminino é o Arsenal, o Chelsea e o Manchester City. E o Arsenal foi o time eliminado pelo Lyon nas semifinais. O jogo vai ser em Oslo, no dia 23 de maio de 2026. É isso, não, o Real Madrid, como lembrou o Edson aqui, desde 2021, e mesmo gastando, fazendo investimento... Eles compraram um time, não foi? Mesmo fazendo um investimento muito mais baixo que o próprio Barcelona, é suficiente para ficar em segundo lugar no campeonato, né? Então, você vê que é muito fácil investir no futebol feminino. É que o Real Madrid, realmente... O Real Madrid, durante muito tempo, se negou a ter um time feminino, porque dizia que todos os times, todos os esportes do Real Madrid tem que ser lucrativos, né? E o que eu duvido que seja verdade em muitos dos esportes, isso é normal que aconteça, mas, enfim, mostra que é muito fácil. O Barcelona de todos os problemas que o Barcelona tem, um deles que eles não têm, ele faz um gerenciamento do time feminino muito mais inteligente. Ele fecha, por exemplo, os patrocínios hoje em dia para a camisa, antes era separado e hoje ele vende junto. Então ele é justamente para fortalecer o time feminino, porque ele cobra mais, mas fala, mas você vai estar nos 2 times, e o meu time é muito forte. Então é uma forma de você valorizar também, né? Ao mesmo tempo que você dá uma receita sem necessariamente aportar mais recursos, né? Você transforma isso numa receita mais organicamente, né? Mas enfim, é o que a gente sempre fala de futebol feminino, não é tão difícil assim fazer, que só precisa de um pouquinho de boa vontade, né?
O Edson Santos Abreu aqui lembra que foi o Tacon que a torcida, que o Real Madrid comprou, e a torcida do Barcelona se refere pejorativamente ao Real Madrid como Tacon. O Vitor Clay, obrigado por se tornar membro do canal, que todos vocês podem fazer se vocês quiserem. Nós temos lá vários planos e benefícios, e a partir da categoria Centenário você recebe a nossa newsletter exclusiva, que vai ser enviada nessa terça-feira. Às sextas-feiras a gente manda de graça. Você também pode contribuir diretamente pela plataforma do Substack, eu só contando para os seus amigos que vocês adoram o meio-campo. O Vitor Clay também por aqui, o Thiago Aguiar. Sim, o Matias e o Stein não participam mais. O Paulo Cordeiro, que acabou de entrar numa reunião, o Lobo, mandou um salve e disse que o Orlando City brincou de cenários contra o Inter Miami nesse fim de semana. O que aconteceu no clássico da Flórida? Eu não vi, eu vou pegar aqui, mas eu não acompanhei esse fim de semana o que o Inter Miami e Orlando fizeram. Meu Deus do céu, tá. O Inter Miami abriu 3-0 e levou a virada para 4-3. Foi isso que aconteceu. Que beleza. Tava 3-0 aos 33 minutos do primeiro tempo e o Orlando City venceu com um gol aos 48 do segundo. Realmente, se existe torcedor do Orlando City, ele tá muito feliz nesse momento. E acho que o que aconteceu é que o Inter Miami ainda não ganhou no seu novo estádio, né? Porque no Arena ou alguma coisa assim. Tanto que no Stadium. No Stadium, isso. É onde você só entra pelado. Fez os 5 primeiros jogos fora de casa e desde então empatou com o Nashville, empatou com o Austin FC, empatou com o New York Red Bulls e empatou com o New England Revolution. Pelo menos também não tinha perdido até agora, mas agora perdeu e perdeu bem perdido. Perdeu bonito. Perdeu bonito. É isso aí. A gente volta na quinta-feira, às 7 horas da noite, para falar sobre a final da Champions League. Nós já saberemos quem que vai brigar pelo título nessa temporada, no fim dessa temporada. Arsenal ou Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain. Obrigado ao Felipe Lobo, obrigado a todo mundo que ficou com a gente por essa última hora. A gente volta na quinta-feira. Valeu!